Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa seu like, que o caso de hoje é aquele da Anna Kriegel. A Anastácia, ela nasceu na Rússia em 2004 e ela logo foi colocada para adoção. Então, quando ela tinha 2 anos de idade, ela foi adotada pelo casal Geraldine e Patrick. O casal ele queria muito ter filhos, porém eles não podiam ter filhos biológicos, então eles resolveram adotar a Anastácia. E a menina foi morar com eles na Irlanda. Geraldine ela era inglesa e o Patrick francês. Eles não tinham nenhuma ligação e nenhuma conexão com a Rússia. Mesmo assim, eles se esforçaram muito para aprender o máximo que eles conseguiam sobre a cultura russa, para poder ensinar isso para Anastácia e também para poder manter ali viva as raízes, a origem dela. E eles mantiveram o nome de batismo dela, que era Anastácia, mas eles costumavam chamar ela pelo apelido de Ana. A Ana ela foi uma criança muito feliz e artística, ela adorava ensaiar coreografias e apresentar umas performances para sua família. E quando a Ana ainda era criança, ela resolveu fazer um canal no YouTube e nesse canal ela fazia diversos vídeos de tutorial de maquiagem, vídeos dela dançando, entre outras coisas. E ela sonhava muito em ter um cachorrinho e também em futuramente estudar na França. E conforme a Ana foi crescendo, ela começou a apresentar alguns problemas de saúde, como por exemplo, ela descobriu que ela tinha um tumor atrás de uma das suas orelhas e ela teve que fazer uma cirurgia por conta disso, o que acabou afetando a audição dela. E ela também teve um problema de visão, muito provavelmente por causa desse mesmo tumor, e ela acabou tendo que fazer uma outra cirurgia que acabou deixando ela com uma grande cicatriz. A família da Ana, desde o início, desde que eles adotaram ela, eles eram muito carinhosos com ela. A gente pode dizer que ela teve muita sorte porque ela encontrou uma família muito amorosa. Então, nesse sentido, ela teve uma infância muito boa. Porém, apesar disso, ela tinha muita dificuldade em fazer amizades. E isso acabou ficando bastante evidente conforme ela crescia, principalmente ali por volta dos seus 11 anos de idade. A Ana, ela costumava fazer aulas de natação e ela era bastante alta para a sua idade. E por ser bastante alta, ela também tinha um porte físico bastante atlético. Essas coisas todas faziam com que ela parecesse, na verdade, mais velha do que ela realmente era. Ela acabou sofrendo bullying na escola por conta dessas diferenças, principalmente físicas, que ela tinha. E isso afetava muito ela, essa dificuldade de fazer amigos. Parecia que era algo que ela almejava muito. E a mãe dela, ela tinha ali o acesso, tinha as senhas da menina para as redes sociais e mesmo para esse canal dela no YouTube. Então a mãe frequentemente cuidava ali com que a menina conversava, meio que monitorava a Ana. E um dia ela viu que tinham feito alguns comentários bem maldosos nos seus vídeos no YouTube. Um deles, inclusive, ameaçando tirar a vida da menina. E nesses comentários também tinham alguns comentários ali bem inapropriados, feitos por provavelmente alguns homens, e em relação a Ana, que tinha apenas 12 anos de idade. Então, nesse período, a Ana ela teve uma fase muito difícil. Por conta disso tudo, ela teve alguns problemas ali psicológicos e a mãe dela, então, resolveu que seria bom ela ter algum acompanhamento profissional. E com isso, ela começou a fazer algumas sessões de terapia. Então, no dia 14 de maio de 2018, quando a Ana estava com 14 anos, a mãe da Ana ela teria feito nesse dia um bilhete para ela entregar na escola, dizendo que ela tinha que sair por volta das 14 horas, porque ela tinha uma dessas sessões de terapia. E geralmente a mãe acompanhava a menina até a terapia, porém nesse dia ela não podia acompanhar, então a Ana foi sozinha. Depois disso, a Ana voltou para casa. O pai dela já se encontrava em casa nesse momento e ele disse que presenciou quando um menino bateu a porta e foi conversar com a Ana. E segundo o pai, eles estavam conversando ali meio baixo, assim como se estivessem cochichando. Então ele achou melhor dar um pouco de privacidade e ele se afastou. E um pouco depois daquilo, a menina ela subiu até seu quarto, pegou um casaco e disse pro pai que ela ia sair. E o pai
achou aquilo estranho, porque, como eu disse, ela não tinha muitos amigos, isso não era comum de acontecer, mas ele, ok, concordou. E então, assim que ela, um pouco depois que ela saiu, ele se deu conta que ele não tinha perguntado onde é que ela ia, então ele correu até a porta para poder perguntar para a menina, mas nisso ele viu que ela já estava longe e, segundo ele, ela estava caminhando no sentido de um parque que tinha ali próximo. Porém, quando a mãe da Ana chegou em casa, ela achou aquela história muito estranha, porque ela sabia que a filha não tinha amigos e que ela não costumava sair, então ela achou aquilo muito esquisito. Então ela tentou ligar para Ana, porém ela não atendeu. Então ela manda uma mensagem para a menina, mas a menina também não responde. Então ela manda logo em seguida uma outra mensagem dizendo que se ela não responder logo, ela vai chamar a polícia. Então os pais vão até esse parque, procuram pela menina, mas não encontram nada. Então, por volta das 9 horas da noite, eles fazem a denúncia de desaparecimento da Ana. Então, eles informam para a polícia o que tinha acontecido, que aquele menino tinha ido convidar ela para sair, e o pai sabia apenas o primeiro nome dele, então ele dá o primeiro nome, e eles acabam encontrando ali através de uma rede social o sobrenome do menino, e lá tinha foto, então o pai reconheceu como sendo aquele menino. E o menino, ele tinha apenas 13 anos de idade. Então o nome dele não foi revelado, mas a polícia foi até a casa dele para conversar e saber o que tinha acontecido ali naquelas horas antes da Ana desaparecer. E ele conta que de fato ele tinha ido lá convidar a menina para ir até o parque e que eles tinham ido ao parque, que eles ficaram lá por volta de 1 hora e depois ele teria ido para casa deixando a menina sozinha no parque. Isso teria acontecido por volta das 17h40 da tarde. E no dia seguinte, a comunidade toda já tinha se mobilizado à procura da Ana, então eles já estavam divulgando diversas informações, estavam todos à procura da menina. Então a polícia lá conversa novamente com esse menino e ele, como eu disse, ele era menor de idade e a polícia depois acabou se referindo a ele como Garoto B, então eu vou chamá-lo assim aqui no vídeo. Então ele conta pra polícia que, na verdade, a Ana ela tinha ali um crush, uma paixãozinha por um dos amigos dele. E esse amigo, ele foi nomeado pela polícia como o Garoto A. E então, supostamente, ele teria ido até a casa da Ana, chamar ela pra ir pro parque. Então lá ela encontraria com o Garoto A, esse amigo dele. Por isso ele teria ido embora e teria deixado os dois no parque. E o Garoto B também foi interrogado pela polícia e ele disse que ele foi ao parque e estava lá à espera da Ana aparecer para encontrar com ele. E ele disse que ele de fato encontrou com a Ana lá no parque, mas que depois ele teria ido embora e ela teria ficado sozinha lá no parque. E a polícia percebe que tem partes da história dos dois que não se encaixam, então eles resolvem levar os meninos até o parque para eles demonstrarem ali, fazer uma espécie de reconstituição daqueles últimos momentos que eles tinham visto a Ana. Porém, novamente, o caminho que os dois fazem é completamente diferente um do outro, então a polícia ela começa a suspeitar da história dos dois meninos. Outro fato que a polícia achou suspeito é que o Garoto A ele tinha ali alguns arranhões nos seus braços. E segundo ele, depois que ele tinha se despedido ali da Ana e ele ainda estava ali no parque, ele havia encontrado com 2 homens adultos que teriam ali agredido ele e provavelmente estavam tentando assaltá-lo, mas ele conseguiu se defender ali dos dois e saiu correndo, mas os arranhões eram por conta disso. Mas é claro que a polícia achou estranha essa história, afinal eram meninos que tinham conseguido se defender de 2 homens adultos. Então eles pedem para ele fazer um retrato falado, para ele dar ali as características para ser feito um retrato falado dos 2 homens que teriam agredido ele. Eles também pedem ali os tênis que o garoto estava usando naquele dia para poder ver se tinha algum DNA desses 2 homens. E eles também pedem a roupa tanto do Garoto A quanto do Garoto B e enviam para o laboratório. E já no 3º dia, depois do desaparecimento da Ana, a família ela começou a perder as esperanças de encontrar a Ana com vida. Eles, àquela altura, já imaginavam que algo mais sério teria acontecido com a menina. Então, no dia 17 de maio de 2018, a polícia acaba encontrando o corpo da Ana em uma casa abandonada. Essa casa era uma antiga casa de fazenda que estava abandonada há anos e ela estava bastante destruída.
e ela costumava ser usada por alguns jovens que iam lá para usar drogas ou fazer outras coisas ilícitas. E quando o corpo dela foi encontrado, o cabelo estava cobrindo parte do seu rosto e ela tinha uma fita azul em volta do seu pescoço. E também tinham indícios de que ela havia sofrido abuso. Ela estava vestindo apenas meias pretas e as suas roupas e alguns dos seus pertences foram encontrados num outro quarto dessa casa e também foram encontradas algumas unhas postiças que a menina costumava usar. A autópsia revelou que ela havia perdido a vida por conta de um trauma craniano e que seu corpo apresentava diversas marcas de agressões e que ela havia sofrido abuso. E no local também tinha sido encontrado um bloco de concreto, então a polícia acreditava que possivelmente isso teria sido usado para tirar a vida da menina. Então, obviamente, os dois meninos eles foram apontados ali como os principais suspeitos, mas como eles tinham apenas 13 anos, a polícia ela não divulgou o nome deles e também nenhum dado sobre eles, onde eles moravam, dados sobre os pais, nome dos pais, nada disso. Eles, inclusive, tinham que notificar os pais com uma antecedência de 24 horas que os meninos seriam detidos. E uma série de procedimentos diferentes foram feitos por conta da idade dos dois meninos, como, por exemplo, a polícia foi buscar eles em carro não identificado e eles também não podiam ficar presos em celas, então eles tiveram que reorganizar ali um local na delegacia para que os meninos pudessem dormir ali, mas na presença dos seus pais, na companhia dos seus pais. E com a análise daquelas peças de roupas, ficou constatado que no tênis do garoto A havia sangue da Ana. E a história do garoto B, ela mudou diversas vezes. Ele sempre contava uma história diferente, ou acrescentava algum detalhe, mudava alguma coisa. E numa dessas vezes ele teria dito para a polícia que umas 2 semanas antes do ocorrido com a Ana, o garoto A, o amigo dele, tinha perguntado se ele não queria tirar a vida de alguém. Então ele teria perguntado pro amigo de quem e ele teria respondido que era da Ana. Então, em um momento do interrogatório, o garoto B, ele pede para que a sua mãe se retire da sala. Porém, isso não era permitido novamente por conta da idade dele. Então, ele continua falando mesmo assim e diz que o que ele tinha dito anteriormente para os investigadores não era verdade, então ele muda a sua história mais uma vez. Então ele diz que ele não tinha levado a sério aquele convite do amigo dele, porém ele foi até a casa da Ana naquele dia convidar ela para sair e que na verdade eles nem chegaram aí ao parque, já que os dois, tanto ele quanto o garoto A, afirmavam desde o início que eles tinham encontrado com a Ana no parque, porém eles nem sequer teriam ido até lá naquele dia. E que, na verdade, ele teria ido com a Ana até a casa lá da fazenda, a casa abandonada, e que o garoto A já estava esperando por eles lá. E segundo o garoto B, quando eles chegaram lá, o garoto A começou a gritar com a Ana para ela tirar suas roupas. Então o garoto B teria ficado ali com muito medo, teria ficado apavorado e saiu da casa. E enquanto ele saía do local, ele disse ter ouvido a Ana gritar por socorro. Ele afirma que não fazia ideia que o garoto A ia tirar a vida da Ana. Os investigadores eles mostram fotos ali da cena do crime para ele e ele acaba falando um pouco mais. Ele diz que reconhece aquela fita azul que estava no pescoço da menina. E ele diz que aquela fita, na verdade, pertencia ao seu pai e que ele tinha emprestado para o garoto A. Já no depoimento do garoto A, ele não nega ter ido ao parque, ele mantém a versão que ele tinha dado inicialmente. Então a polícia consegue ali um mandato de busca para a casa dos dois meninos. Então na casa do garoto A eles encontram uma caixa que tinha algumas máscaras de Halloween. E nessas máscaras foi encontrado o sangue da Ana. E no histórico de buscas do celular do garoto A, tinham ali pesquisas sobre tortura. Diversas buscas sobre crimes, ele tinha lido também algumas histórias fictícias também sobre crimes. E entre essas buscas também tinha uma busca sobre lugares abandonados ali na região. Entre essas informações ele tinha acessado uma página que falava sobre essa casa da fazenda, essa casa abandonada, onde a Ana foi encontrada. E fluido masculino do garoto A foi encontrado no moletom da Ana, que tinha sido enviado para análise. Tanto o garoto A quanto o garoto B foram acusados de terem tirado a vida da Ana. O julgamento ocorreu no dia 30 de abril de 2019
e os dois foram considerados culpados pelos crimes contra a Anna. E eles foram os criminosos mais jovens a serem considerados culpados na Irlanda, e geralmente em casos assim se prevê a prisão perpétua. Porém, novamente, por conta da idade, a sentença deles foi diferente. O garoto A recebeu prisão perpétua, mas ela pode ser revista em 12 anos. E já o garoto B, ele recebeu 15 anos de prisão, mas pode também ser revista em 8 anos. E no funeral da Anna, os pais eles colocaram a bandeira da Rússia sobre o caixão e eles também levaram uma boneca russa. E eles não queriam que as pessoas vestissem cores ali, de certa forma, relacionadas a um momento triste. Eles queriam lembrar da vida, das coisas boas que a Anna viveu e da felicidade que a menina passava para os pais. Então eles pediram para que todos usassem cores bem alegres, bem vibrantes. E a identidade dos dois meninos, ela foi mantida em sigilo. E segundo as leis da Irlanda, nunca vai ser revelado o nome deles. E eu queria saber de vocês o que vocês acham, se vocês acreditam que existe a possibilidade de reabilitação desses dois jovens em casos assim. E é isso, esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o like, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar do conteúdo e até o próximo vídeo.